Bom, pessoal, bem-vindos de volta à plataforma. Hoje nós vamos falar da primeira semana de estudos, né, nos sensores industriais, tratando exatamente do conceito de sensores e de sistemas de controle. Bom, é indispensável na automação hoje a gente ter sensoriamento, né, até para a gente poder ter as ações de controle feitas de forma adequada, né, em tempo real, com realimentação, para todas as variáveis estarem lidas da forma correta. Bom, os sistemas de controle eles são representados em diagramas de blocos, como esse bloco colocado aqui. Então, eu sempre vou ter a entrada, o controlador, o atuador e o processo finalizando na saída. O sensor é um dispositivo sensível a um fenômeno físico, temperatura, pressão, vazão, e ele envia um sinal para o controlador. O controlador vai entender esse sinal. Então, o controlador é o dispositivo que entende esse sinal, que recebe essa informação e gera uma informação, então, para o atuador. Os atuadores são dispositivos a serem acionados para executarem, então, a ação relacionada ao que o controlador está mandando. Esses atuadores, então, eles são diversos equipamentos, né? Pode ser elétrico, hidráulico, pneumático, a gente tem uma infinidade de controladores. A gente, às vezes, fica muito focado em pensar em sistemas de controle apenas industriais. E não, né? A gente tem diversos exemplos de sistemas de controle, como controle de temperatura corporal, controle de direção de um automóvel, de consumo de energia elétrica, controle de nível de água, assim como diversos controles industriais. Um exemplo aqui seria o controle da temperatura da água de um banho. Então, eu tenho uma pessoa tomando banho, ela precisa sentir a temperatura da água e agir em cima daquilo, para não tomar um banho nem muito quente nem muito frio. E aí a gente classifica, então, quem seria o controlador, quem seria o sensor e quem seria o atuador. O sensor é quem vai receber a informação, né? Quem vai captar, a informação. Então, o sensor seria a nossa pele, que sente se a temperatura está alta ou baixa. Assim que a gente sente isso, a gente envia uma mensagem, então, para o cérebro. Então, o cérebro seria o nosso controlador, é quem está controlando a ação. E, por fim, quem vai atuar no sistema é a nossa mão abrindo ou fechando mais a válvula para poder chegar num equilíbrio de temperatura. Bom, esses sistemas de controle, independente se ele é industrial, se ele é simples, se ele é complexo, eles sempre podem ser classificados de 4 formas. A primeira delas é o sistema de controle em malha aberta. O que significa ser em malha aberta? Significa que o diagrama de blocos ele não fecha, ele é direto, ou seja, tem a entrada, tem o processo, tem o atuador e a saída, mas o sinal de saída ele não interfere lá no nosso sinal de entrada. É um sistema então, que a gente chama de sem realimentação. O exemplo colocado aqui seria da lavadora de roupas antiga, que a gente pode colocar pouca roupa ou muita roupa, que ela vai encher uma quantidade de água determinada. O sistema também pode ser classificado como sistema em controle de malha fechada. Seria o quê? Eu tenho agora na saída do sistema, eu tenho um novo sensor que vai ler essa saída do sistema, vai comparar ela com uma saída ideal, com uma saída que a gente precisa que seja, e vai realimentar o sistema com alguma ação para chegar o mais próximo dessa saída, então, desejada. O sistema de controle pode ser, então, aberto e fechado, a gente acabou de ver, e ele pode ser manual, que é o quê? Igual no chuveiro, né? A pessoa vai lá e abre e fecha uma válvula, liga ou desliga o motor, acelera o carro mais ou menos, então isso aí seria um controle manual, precisa do operador humano para executar essa tarefa. Quando é manual, acontece isso, o erro varia demais, né? O erro, eu estou com um erro que está lá no alto, eu começo a contornar esse problema, mas até eu perceber, ele já foi lá embaixo, eu falo que o sinal fica oscilando. A gente não consegue uma resposta estável, a gente não consegue uma resposta estável e bem definida no nosso set point, na nossa variável desejada. O sistema também pode ser automático, é o quê? Eu tiro esse operador humano e coloco uma máquina. Então, eu tenho a substituição do homem pela máquina. Nesse caso, o sinal de erro ele fica mais estável. A máquina ela tem uma precisão que a gente nunca vai conseguir. Assim que ela percebe que o sinal está descendo, ela começa a subir ele, começa a descer, e aí ele se estabiliza numa variável desejada. Bom, tem um exemplo aqui para a gente fazer todos os tipos de controle, que seria de um aquecedor. Então, eu tenho um fluido a ser aquecido, tenho um vapor aquecido, tem um fluido entrando, frio no caso, e tem o condensado. Esse sistema de controle, ele pode ser um sistema em malha aberta, que é esse exemplo aqui,
ou seja, eu simplesmente estou com o fluido aquecido, vocês veem que tem ali um medidor, tem um sensor, né, que está medindo qual que é a temperatura, mas ele não atua em hora nenhuma ele atua no sistema. Então é um sistema em malha aberta, ou seja, eu vou aquecer. Se o vapor estiver muito aberto, esse fluido vai ser aquecido, vamos supor que eu queria 50 graus, ele vai chegar em 50, 51, 52, ele vai subindo, até a gente perceber, diminui a vazão do vapor, aí ele vai começar a resfriar. Ou seja, ele fica oscilando como aquela curva que a gente viu. Quando eu tenho um sistema fechado, manual, ou seja, eu tenho um operador que ele está sentindo a temperatura lá no cano do fluido que tá sendo aquecido e ele já atua na válvula. Então, ele abre ou fecha a válvula de acordo com a temperatura que ele está visualizando. Ele é um sistema aberto, ele é um sistema manual, mas fechado. Então, eu tenho interferência da saída na entrada. Eu tenho um sistema de controle automático. Nesse caso aqui, o controle automático, ele tem, então, em vez do homem, eu tenho vários sensores que estão captando as informações do sistema, estão jogando num controlador e estão atuando nos atuadores aqui, que seriam as válvulas, né? Então, eu estou lendo a temperatura e estou mexendo na válvula e tem o TRC ali, que seria o controlador desse sistema. Bom, umas definições. Variável controlada, grandeza ou condição que é medida pelo controlador. Variável manipulada é a grandeza ou condição que vai ser modificada pelo controlador. Então, a controlada eu não consigo modificar, ela vem do sensor. Eu consigo modificar a manipulada. O set point é o valor desejado, é aquele valor ideal que a gente quer chegar nele. O erro é a diferença entre a saída e o set point, para ir ser realimentado no sistema. E o ruído ou distúrbio é qualquer sinal que pode afetar um sistema elétrico, né? Pode ser eletromagnético, pode ser um sinal de erro de escala. Então, a gente tem erros que também é assunto dessa disciplina. Bom, bons estudos e nos vemos na plataforma.